Você já se perguntou o que te impede de alcançar seu verdadeiro potencial? Quantas vezes você desistiu de um sonho porque achou que não era possível? É hora de mudar isso. Você está pronto para transformar sua vida e superar os desafios que parecem impossíveis? Neste canal, você encontra motivação para crescer, o poder para mudar e as ferramentas para alcançar seus maiores sonhos. Aqui, acreditamos que a verdadeira mudança começa dentro de você. Com uma mentalidade de crescimento e a determinação de quem nunca desiste, o impossível se torna uma oportunidade. Este é o lugar para quem quer mais do que inspiração, para quem busca estratégias práticas, dicas reais e histórias reais de superação que mostram que é possível ir além. Se você quer entender os hábitos dos vencedores, desenvolver uma mentalidade de sucesso e transformar o seu potencial em conquistas reais, você está no lugar certo. Em cada vídeo, trazemos ideias que mudam perspectivas, atitudes que trazem resultados e lições de vida que foram provadas pelo tempo. Este é o seu espaço totalmente gratuito para evoluir, passo a passo, em cada vídeo. Com vídeos motivacionais para o seu dia a dia, vídeos de superação, vídeos de crescimento financeiro, vídeos de mentalidade de sucesso, vídeos para crescimento pessoal. Todos os vídeos que criamos são para ajudar e incentivar as pessoas todos os dias. Empreender, prosperar e vencer. Não importa onde você esteja hoje, o sucesso é uma jornada de cada um, e nós estamos aqui para caminhar ao seu lado. Acreditamos no poder da ação. Porque não basta sonhar, é preciso agir. E cada passo que você dá em direção aos seus objetivos conta. A transformação começa agora, e ela começa com você. Se você está pronto para crescer, vencer e viver a vida de prosperidade que merece, você está no lugar certo. Então, inscreva-se no canal agora e comece a sua jornada de transformação. O futuro que você deseja está a apenas um passo. Vamos juntos conquistar. Inscreva-se e ative as notificações. Aqui, o caminho para o sucesso começa hoje. E aí, personas, começando mais um programa Vencedores, e é uma nova temporada do programa Vencedores. O programa Vencedores é um marco, na verdade, na minha vida, porque é um projeto que praticamente acabou de nascer. Um projeto que tem praticamente aí 45 dias e já participaram mais de 20 empreendedores. Esses empreendedores, eles entenderam a importância que é um projeto como Vencedores, que é um projeto que faz uma conexão com a história de vida desse empreendedor, com a trajetória desse empreendedor, com uma audiência, com pessoas que não conhecem, né, o empreendedor, o meu convidado, e essa audiência acaba olhando para o meu convidado como uma referência, acaba tendo encorajamento através da história de vida do meu convidado. Então, já estou vivenciando isso. Pessoas que estão falando, caramba, realmente eu achei que era um bicho de 7 cabeças entrar nesse universo do empreendedorismo. E é difícil, mas não é tão difícil. Basta ter a coragem mesmo, dar o primeiro passo, acreditar. E todos os meus convidados, a minha sorte é que todos eles acreditaram e não desistiram no meio do caminho. Porque é um processo, é um caminho. E eles não desistiram. E por não desistir é que hoje o projeto Vencedor está tomando essa proporção toda. Ontem a gente participou de um workshop maravilhoso do Rafael e da Roberta Lemos, Quem Conecta Vende. E foi muito legal lá no workshop, que teve um dos membros que estavam ali, né, uma das pessoas que estavam participando, falou: Emerson, o projeto Vencedor está bombando, eu estou adorando, estou maratonando os episódios, eu vi o episódio tal e eu adorei tanto que eu estou maratonando os outros episódios. Isso é muito legal, é muito bom ouvir isso, saber disso, que outros empreendedores, que outros empresários estão acompanhando esse projeto. Hoje, a minha convidada é a Cris Farias. Ela vai contar para vocês um pouquinho, né? Porque em uma hora, né, 40 minutos ali não dá para a gente falar um todo de uma vida. Mas ela vai contar para vocês um pouco da trajetória dela, da importância que o que ela faz causa na vida
das pessoas, qual é o impacto que o que ela faz gera na vida das pessoas. Cris, muito obrigado por você ter entrado em contato comigo ali no Instagram. Você é uma resposta desse projeto, porque você viu esse projeto ali no Instagram, na minha divulgação, e você se encantou pelo projeto. Você começou a curtir as coisas, começou a me parabenizar pelo projeto, pelo meu trabalho, e ali a gente começou a conversar, veio o seu interesse, veio o meu convite, e hoje você está aqui participando do Vencedores. Então, muito obrigado mesmo por você ter esse olhar, essa ótica da importância de um projeto como esse para empreendedores locais como você. Muito obrigado mesmo por você estar no Vencedores. Imagina, Emerson, é um prazer para mim estar aqui. De verdade, eu venho acompanhando o seu trabalho, como eu te disse. Todos os seus projetos são interessantes. E eu acho importante que é como eu mandei para você por mensagem. É algo que agrega a sociedade, que tem um impacto positivo, entendeu? Todos os seus projetos são interessantes nesse sentido. Não é um projeto que visa saber da vida dos outros. Você tem o intuito tanto de mostrar a história de vida do seu convidado, como de fazer com que essa história motive outras pessoas. Isso é bacana, entendeu? Exatamente. E é isso que me encantou no seu projeto. Legal, Cris. É muito bom ouvir isso, Cris, porque eu levo muito a sério a indústria podcast, assim como qualquer outra indústria. Ela é uma indústria que ela causa um impacto muito forte. Dependendo, eu sempre falo, quando você liga uma câmera, quando você liga um microfone, você tem muita responsabilidade no que vai sair da sua boca. E tudo aquilo que que você vai externar tem que causar um impacto positivo na vida das pessoas. Porém, a gente sabe que as pessoas gostam de polêmica, as pessoas gostam de fofoca, as pessoas gostam de criar notícias, de se beneficiar com a notícia alheia. E quando eu entendi que o respeito à minha história estava trilhando um caminho que estava causando um impacto na vida dos meus convidados e na vida de quem assistia ao respeito à minha história, eu falei, opa, peraí que eu acho que esse caminho aqui é o certo. Na minha visão, esse caminho é o certo para podcast. Certo. Qualquer outro podcast que não tenha esse caminho de levar informação positiva para a sociedade, para mim é totalmente irrelevante. Para mim não tem moral alguma. Para mim pode até deixar de existir. Porque é como a gente sabe que em todas as profissões tem os bons e os ruins. E esses para mim são os ruins. Porque quando eu me deparo com um podcast que tem esse intuito que você falou, de enaltecer a história, de enaltecer o trabalho, de enaltecer e principalmente, Cris, externar a essência. Porque as pessoas, a tua audiência, as pessoas que te conhecem, elas conhecem a profissional Cris. Quem é a Cris como profissional, elas já sabem. Elas sabem que você é muito boa no que você faz. Mas a partir de um projeto como esse, elas têm acesso à tua essência, às suas convicções, as coisas que você tem como realmente a convicção mesmo de não, isso para mim é o correto de vida. E isso é muito bom, porque você não consegue falar com uma cliente muitas coisas. Sim. E aqui você consegue. Então, muito obrigado mesmo. Vamos trilhar esse caminho que é um assunto muito legal. Cris, hoje recentemente você mora em São Vicente, né? Sim. Você está morando em São Vicente há quanto tempo? Desde novembro. Novembro agora. É. Então você está há 4 meses. É. Antes de você estar aqui há 4 meses, você trabalhava onde? Qual a cidade? Em Pedro de Toledo. Pedro de Toledo. É. Tá, então... Vale do Ribeira. Tua história é lá no Vale do Ribeira? Profissional ou não? começou lá. Profissional começou lá. Antes do profissional começar lá, era uma menina, então. A menina era da onde? De que lugar? Eu sou natural de São Paulo. São Paulo. Da cidade de São Paulo. A menina, Cris, nasceu em São Paulo e cresceu em São Paulo. Sim. Em que lugar de São Paulo? Na zona sul de São Paulo. Mas qual a cidade? Qual o bairro? No Jardim Miriam, Vila Clara. Vila Clara? É. Lá foi a tua infância? Foi. Ali foi onde
E como é que foi? Quem era a base familiar da Cris? Era mãe, pai, irmãos? Como é que era? Era uma família convencional. Pai, mãe e irmãos. Eu sou a Quantos? mais velha de 4 irmãos. 4. Os 5 moravam juntos com o pai e mãe. Não, são os 4. Ah, você e mais 3. Eu e mais 3. Tá, e então- 5 com pai e mãe. Você morou lá na Vila Clara? Até que idade? Até os 18, 19 anos. Ah, então já adolescente, já jovem, adulta já. Já. Mas assim, até 18 anos a tua vida foi ali. É. Como é que foi a infância da Cris? Quem era a menina Cris? Era uma moleca. Eu sou a mais velha, eu tenho mais 2 irmãs e o meu irmão é o caçula. Tá, Só que eu era o filho homem do meu pai, tá. né? Vocês Então, eram numa escadinha ou não? Tem uma... a minha irmã depois de mim é 2 anos mais nova. Depois tem um então- intervalo um pouco maior e pro meu irmão caçula também tem um intervalo maior. Tá. Mas eu era aquela menina que soltava pipa, andava de carrinho de rolimã, gostava de estar no meio dos moleques, né? Os meus primos eram meninos e até tinha primas meninas, mas os que eram mais próximos eram meninos. Então eu era A moleca. a moleca. Mas assim, olhando para sua infância, Cris, e olhando para a infância de hoje em dia, a gente curtiu, né? Muito. A gente curtiu, porque hoje você vê as crianças até 8 anos, de 0 até 8, 9 anos, elas estão agora com um celular, com um tablet. Então elas não sabem o que é empinar uma pipa, Não o que é sabem. jogar um peão, o que é jogar uma bolinha de gude, o que é tirar um tampão do dedo. Não sabe. Bom, os meus filhos, os meus filhos, na geração dos meus filhos já era totalmente diferente da minha infância. Já era uma tecnologia. Mas os meus filhos aprenderam a fazer uma vareta para enrolar um pipa, eles confeccionavam, eles aprenderam a confeccionar os próprios pipas. E já era na geração deles já era uma coisa tipo, como assim? Você vai ali e compra um pipa pronto, porque, né? Na verdade, hoje já nem se solta mais pipa. A coisa mais difícil é você ver uma criança com uma pipa na mão, né? Nas periferias ainda tem bastante, mas é muito difícil, Sim. né? E a moleca era uma moleca sonhadora? Ah, era. Quais eram os sonhos daquela época para a menina Cris? A menina... Como se você se projetava? Se projetava no quê? Eu gostava muito de bicho, né? Eu queria ser veterinária. Tá. Então Né? você tinha essa... Tinha. E seguiu esse caminho de querer estudar sobre ou não? Em algum momento... Nada a ver. Nunca, não cheguei nem próximo disso. Na verdade, esse desejo mudou ainda cedo, né? Aconteceu um episódio na minha adolescência, já era adolescente. Eu tinha um cachorro que era vira-lata. Meu pai pegou da rua, filhotinho, levou pra casa. Minha mãe nunca gostou muito de bicho. Minha mãe não gosta muito de bicho. Tá. E mais assim, né? Era meio que voto vencido, porque criança adora bicho. Sim, sim. E levou esse cachorrinho pra casa e a gente cuidava dele. A minha mãe cuidou dele muito bem, assim, sabe? De dar banho no chuveiro, ficar ali, logo que ele chegou, ficou ali tirando pulga e tudo Cuidou. mais. E esse cachorro cresceu e um belo dia, tudo bem, foi por conta de uma doença, mas na época eu não entendia isso. Sim. E ele atacou minha mãe, do nada, assim. Ele avançou. Não, ele avançou, não, ele atacou. Tá. Ele grudou na perna dela, assim, de uma maneira muito violenta. E eu tentei muito tirar ele de cima dela, mas era uma coisa impressionante. Como se ele Tava com raiva mesmo. praticamente ele jogava. Eu coloquei meu pé dentro da boca dele. Ele tirou, tipo, cuspiu meu pé e grudou ela de novo. E aquela cena me marcou muito. Eu peguei medo de todos os bichos possíveis. Eu tenho medo de gato, pra você ter uma ideia. Ah, você não trabalhou isso? Não, quer dizer, hoje é mais tranquilo, Não, mas senhor, não, eu digo assim. Porque assim, Cris, quando você externa algo que está dentro de você, quando você conta um episódio, ele é existente Sim. dentro de você. é.
Quando você fala que você tem medo de algo, por exemplo, você tem medo de gato, é porque você não trabalhou isso em algum momento Assim, agora como adulta. é. Mas assim, você tem essa resistência de trabalhar esses bloqueios e Não, tal? não tenho. Tá de Não, não boa. tenho. Tranquilo pra mim. Mas você também não quer mais animal. Não, eu tenho um cachorro, eu tenho uma cachorrinha. Ah, então, Já meio, como eu te falando. Melhorou, com o passar dos anos, melhorou muito. Mas naquela época foi algo bem impactante, assim, que aí pra mim. fez você, Fez eu desistir desistir da área Sim, da ser veterinária. completamente. Virou uma coisa completamente inviável pra mim, trabalhar com bicho. Caramba, eu conheço uma pessoa que ela seguiu esse mesmo, ela vivenciou algo semelhante de um trauma, mas aí que nasceu mais a vontade mesmo, floresceu mais a vontade para ela entender o motivo que levou aquele animal a fazer aquilo. Então, O ser humano ele é muito diferente um do outro, né? Cada um reage não, é de isso que eu uma tô te falando, forma. tipo, são duas pessoas que vivenciaram traumas e uma focou realmente em querer entender o lado do animal e a outra ficou com receio, bloqueio. Não. Quando eu vi, eu falei, não. Na verdade, eu achava, eu via os animais de uma maneira muito pura, como se nós fôssemos os bichos. Nós machucamos. Eles não, entende? E quando eu vi aquela cena Virou e uma chave. tudo que causou na minha mãe mesmo, aí eu falei, não é bem assim, Entendi. sabe? Aí é perigoso. Entendo. Porque eu não tinha medo, né? Sim. Tanto que eu tinha uma vizinha que tinha um pastor alemão, que era a coisa mais linda do mundo, o cachorro. Ele era bravo, muito bravo. E eu não tinha medo dele. Todo mundo tinha medo dele. Eu não tinha medo dele. E a partir dali, eu desenvolvi medo de todos os bichos. Você Entendeu? generalizou. Todos. Entendi. A menina sonhadora tinha um sonho de ser veterinária e por conta desse episódio infeliz, o brilho acabou, se apagou. Beleza. Seu pai e sua mãe sustentou vocês até uma certa idade ou não? Você em algum momento, mesmo menina, adolescente ali, já começou a trabalhar em algo para ter o teu dinheirinho para fazer algo? Então, Emerson, eu comecei a trabalhar muito cedo. Tá. E assim, eu sou muito grata ao Quando você que fala cedo, a gente tá falando de eu que tinha idade? 13 anos. Tá. Falando na realidade de hoje, bem cedo, Sim, né? sim. Eu sou muito grata à atitude que o meu pai teve na época, né, comigo. Que foi? De me levar, falar, tá na hora de você trabalhar, né? Na verdade, eu já queria mesmo. Foi um pedido meu, né, de que eu queria trabalhar. Fazer algo. Eu queria trabalhar porque eu queria ter o meu dinheiro. Tá. Mas eu acho não sabia do Mas quê? e eu achava inviável, porque como eu era muito nova e eu estudava, eu não conseguia ver como que eu ia fazer isso acontecer. E o meu pai trabalhava no centro da cidade de São Paulo. E um dia ele chegou e falou para mim: amanhã você vai comigo pro centro da cidade que nós vamos arrumar um trabalho para você. E foi isso que aconteceu. Tá. Né? E Ele teu me primeiro levou emprego foi? numa loja de roupa. Tá. Vendedora. Vendedora. Com 13 anos? É. Uma menina. Caramba. Que loucura. E tu gostou de venda? Gostava. Depois eu trabalhei numa papelaria. Aí depois o meu pai montou uma floricultura e eu fui trabalhar com ele. Então, mas tu se encantou por venda, tu se encantou por contato com seres humanos, tu se encantou pelo... O que te encantou? Então, eu gosto de lidar com pessoas, né? Assim, eu costumo dizer que eu não gosto de gente, porque eu acho que o ser humano ele é muito maldoso, né? Eu tenho esse problema com esse lado ruim do ser humano. Mas eu sou uma pessoa que gosta de me comunicar. Eu tenho esse lance da comunicação muito, muito natural em mim. Eu gosto de me comunicar, eu gosto de falar, eu gosto de conversar. Então, sempre foi tranquilo para mim. Isso foi forjando a base para você ser essa profissional que você é hoje. Hoje. Legal, muito bacana. Então vamos lá. A gente chegou na adolescência ali, você já em São Paulo ali começou a trabalhar, ter o seu dinheirinho, ter suas coisas. Teu primeiro salário, o que você fez com ele? Sabe que eu não me lembro?
Eu não, realmente, eu me lembro que na época que eu comecei a trabalhar, como todo adolescente... Por que eu tô perguntando isso, Gi? Cris, desculpa. Tô perguntando isso pra você para entender a importância que você deu pro dinheiro quando você ganhou. Tipo, o que você fez com o dinheiro? Porque hoje você é uma empreendedora. Sim, mas é que assim, ó, eu era uma garota de periferia, né, Emerson? Eu era uma garota de periferia que vinha de uma família que não tinha condições de me dar muitas coisas, certo? Assim, eu não tinha condição, por exemplo, meu pai não tinha condição de me dar um tênis, vamos dizer assim, um tênis. Que é uma coisa que todo jovem precisa de um tênis para pôr no pé. E hoje é mais fácil, né? Sim. Naquela época era mais difícil, porque igual às vezes eu me pego conversando com os meus filhos sobre essa realidade diferente. Quando eu era criança, não tinha nada grátis, entende? Então, tipo assim, eu estudava numa escola pública, mas era obrigatório o uso de uniforme, que era pago. Sim. O material era pago. Os livros eram pagos. Era outra realidade. Hoje, o governo dá uma facilidade Sim. muito maior, uma tranquilidade muito maior para os pais. Aquela em geral. porcentagem financeira que ia para o estudo ali, hoje... Você entendeu? Hoje pode ser revertido numa outra coisa. curso, qualquer outra coisa. Hoje, na minha época, não tinha essa... Sim. Então, nós éramos 4 filhos que iam para a escola, que tinha que dar uniforme, caderno, livro. E assim, os livros eram caros. Sim. Né? Você sabe disso. Não sei qual que é a diferença da nossa faixa etária, mas não é muita coisa. Eu tenho 25. Então, eu vou fazer 18 no mês que vem. Enfim, e aí era difícil, né? Então, eu me lembro, voltando agora no que eu tava falando, eu me lembro que eu queria muito um tênis branco. Entende? E eu acredito que foi uma das primeiras coisas que eu comprei quando eu comecei a trabalhar, foi um tênis. Um tênis branco. Né? Muito legal você voltar no tempo, porque assim, ó, o que acontece? A gente tem uma vida tão no piloto automático, a gente está sempre fazendo coisas, atendendo cliente, falando, fazendo, que a gente às vezes não olha para trás. E as pessoas falam, não, você não tem que olhar para trás, tem que olhar para frente. Muito pelo contrário, quando eu faço esse bate-papo aqui com todos os empreendedores, eu faço justamente esse retroceder. Essa ponte, né? Por quê? Porque aí você vê a importância das coisas. Então, por exemplo, hoje para você, um tênis branco no teu filho é algo irrelevante, mas foi algo importante para você. Então, quando você tem esse contato de novo, que está dentro de vocês, quando você acessa isso novamente, você consegue voltar a dar valor para coisas pequenas, assim, que hoje em dia você vê irrelevante, e você fala, caramba, eu já dei valor um dia para isso, eu vou voltar a dar valor. Isso é muito bom. É interessante você falar sobre isso, que você sabe que agora a gente tocando nesse assunto, você acredita que até hoje eu só compro tênis branco? É isso aí. E é inconsciente. É inconsciente. É isso aí. Até um tempo atrás, o meu parceiro até chegou a fazer um comentário. Poxa, mas você tem 3 tênis no mesmo estilo, da mesma cor, qual é o fundamento disso? E é verdade, eu tinha mesmo. Na época eu estava mesmo com 3 tênis. Porque na mesma linha. É mais ou menos assim, ó, quando você vai comprar um tênis, aí você tá ali olhando. Mas inconsciente, lá dentro, na tua memória afetiva, já te leva para algo branco, para o tênis branco, que é o que te dá a satisfação. Engraçado o prazer. Isso, né? Você teve prazer quando você fez isso, você teve satisfação. Então a tua mente, ela sempre vai te levar para lugares que te dão satisfação. Assim como quando você teve esse choque, esse trauma com o animal, a tua mente vai te levar em contato com esse trauma para você ter bloqueios com outros animais. Então tudo está aqui na nossa mente, tudo está aqui, é só a gente saber trabalhar, e seguir esse caminho direitinho. Cris, vamos lá, vamos dar uma continuidade aí. Chegamos na fase já adulta. Nessa fase adulta,
você já era uma profissional de algo, você se especializou em algo, você continuou com vendas por um bom tempo? Então, eu não fugi muito à regra da grande maioria das pessoas, né? Engravidei cedo, e aí é aquele negócio, a partir do momento que você tem... Eu tenho 4 filhos, eu tenho 2 casais de filhos. Repetiu o ciclo do pai e mãe. Ciclo, entendeu? E aí é aquela coisa, né? Você vive para manter a família. Você teve 2 filhos de um relacionamento e 2 filhos de outro relacionamento, foi isso? Eu fui mãe solteira da minha filha mais velha. Tá. E aí depois eu tive um relacionamento onde eu tive 2 filhos meninos. Tá. Me separei, me casei novamente e aí tem a minha caçula. Tá. Né? E desse meu segundo relacionamento, eu também ajudei a criar os filhos, né? Dele. Entendi. Né? Entendi. E eram bastante crianças. Muita criança. Era bastante criança. Você teve filho cedo, então... E aí eu não estudei. Não terminei, tipo assim, não fiz faculdade, não procurei me profissionalizar, vamos dizer assim. Tá. Era mesmo, eu preciso trabalhar e vamos que vamos. Tá. Né? Era essa a vida. A minha vida profissional, como tem, eu falo muito sobre isso nas minhas palestras, né? Quando na minha apresentação também tem isso. A Cristiane profissional, a Cris Faria, nasceu tarde já. Ela nasceu quando os filhos já estavam criados. Os filhos já estavam criados, encaminhados, tocando as suas vidas. Aí eu tive a oportunidade de olhar e falar, não, agora eu vou... Cuidar de mim. Cuidar de mim, é isso. E foi aí que nasceu a Cris Faria profissional. Foi aí que eu fui... foi onde eu pensei assim, peraí, mas o que eu preciso... Eu quero trabalhar com algo que me dê prazer. Sim. Foi aonde eu resolvi fazer meu primeiro curso de lash designer, de cílios, né, de extensão de cílios, porque era uma coisa que eu já tinha vontade há muitos anos, desde quando começou. Sim. Quando surgiu a profissão, eu pensei, caraca, eu queria fazer isso, mas ficou ali, passou. Mas esse querer fazer foi algo não surgiu. Não tinha como ainda. Tá. Queria fazer isso, mas tipo, não dá. Eu tinha que trabalhar, eu tinha que manter uma casa, uma família. A responsabilidade era toda minha. Na época, eu estava sozinha. Tá. Alguns filhos já tinham ido, mas ainda tinha... A minha caçula ainda estava comigo, né? Ainda ajudava os meninos, enfim. E aí não tinha como. Uhum. Então, quando eu tive essa oportunidade, eu falei, agora eu vou fazer o que eu quero. E aí fiz o primeiro curso, comecei a trabalhar na área e me apaixonei, porque já era mesmo. Você encontrou mesmo. Sim, porque... Aquele querer era um querer mesmo que fez você ter aquele prazer, né? Aquela satisfação de eu estou fazendo algo que eu gosto. Me faz bem. E aí, só que aí o que acontece, né? Eu costumo dizer que aos 40 e pouco você não tem tempo para perder. Você já perdeu todo o tempo. Não tenho tempo para perder tempo. Exatamente, você já perdeu todo o tempo que você tinha para perder. Então eu mergulhei de cabeça naquilo. Né? Fui estudando. E se abriram novos horizontes, né? Aí foi quando surgiu a oportunidade de ensinar para outras pessoas aquilo que eu aprendi, né? Aí você teve mais prazer ainda. E aí foi muito interessante, porque aí eu descobri que isso poderia me levar a fazer algo que eu sempre também tive um desejo latente dentro de mim, que é ser ponte de transformação na vida de outras pessoas. É isso aí. Entendeu? E eu entendi que existem tantas mulheres que às vezes precisam só de alguém
que olhe para elas e diga: vem cá, eu vou te ajudar, vou te mostrar, eu vou te dar um direcionamento para você sair dessa, né? Porque lugar que você se exatamente. Porque o que acontece? Tem muitas mulheres que hoje vivem. Melhorou muito já a nossa sociedade, mas ainda existem mulheres que acreditam que eu não posso sair desse lugar, desse relacionamento, dessa situação, porque eu não tenho como, eu não sou capaz. E assim elas são. Total. Entende? Mas elas precisam de alguém que tenha uma referência para que tenha exatamente, que tenha como dizer para ela: eu sei o que você está sentindo, vem cá que eu vou te mostrar que você pode. Eu também já vivi isso aí. Entende? Exatamente. E isso é maravilhoso. Mas assim, você na tua história, com 3 relacionamentos que você teve, você viveu alguma toxicidade em algum deles? Sim. Você viveu. Então, Sim. assim, você viveu relacionamentos tóxicos, sim, com seus companheiros naquela época, e isso fez com que você aprendesse mais para quando agora você ensinar as pessoas, você poder falar: ó, tô te dando a mão aqui porque eu também já vivi isso aí. Então você tem propriedade nisso. Sim, tenho. Eu acho que, sabe, eu vou falar uma coisa para você, Emerson. É claro que, graças a Deus, existem exceções, mas eu acho que a grande maioria das mulheres tem essa autonomia, essa autoridade, né? Porque a nossa sociedade está mudando hoje, o comportamento, né? A mentalidade. É uma coisa gradativa que já vem acontecendo há bastante tempo, né? Mas é recente. É recente. Ainda eu é. quero pegar um gancho, Cris. Lá quando você fala que você queria começar a fazer cílios porque era algo que você se encantou e tal. Quando você começou a fazer, você se apaixonou. E eu costumo falar para todas as mulheres que trabalham em alguma área que tem como atendimento outras mulheres, o mais importante eu acho que não é o fazer ali, quando você está ali fazendo o teu trabalho, né, colocando cílios na mulher, ou fazendo aquela especialidade que você tem ali, de cuidar fio por fio, você não está lidando com um produto, você está lidando com um ser humano. E aí é mais importante para você aquela pessoa do que aquele produto ali, aquele objeto que você está... É mais onde você se encontra, né? Sim. É uma troca. Você sabe que, eu não sei se você já viu alguma coisa nas redes sociais. No Instagram, como eu sou da área, aparece muita coisa sobre essas pessoas que trabalham com isso, para mim. É engraçado que a gente vê muito assim, as pessoas falando: olha, com terapia ou sem terapia. Porque o que acontece? Na minha profissão, a minha arte exige que a cliente fique quieta. Porque a fala mexe com a musculatura do rosto e atrapalha a aplicação dos cílios. Eu falo até para as minhas clientes, eu falo: olha, venha com o tempo, porque eu não consigo ficar quieta. Então, é uma troca. Eu não consigo fazer o trabalho sem a parte da terapia. Entendi. Porque a terapia, muitas vezes, nem é para cliente, é para mim. Entendeu? Sim. Essa troca é interessante. É importante para mim. Entende? Então, eu gosto, como eu te falei, apesar de não gostar de gente, eu gosto de lidar com o ser humano. Eu gosto dessa troca de comunicação, da comunicação. Sim. De ouvir e ser ouvida, entende? Quando você fala que no teu trabalho você se importa muito com a outra pessoa, com aquela mulher, e você fala para ela, né, nas suas palestras, você fala: olha, eu consigo te ajudar a sair desse lugar. Em que momento você olhou no espelho e falou: Cris, eu consigo te ajudar a sair desse lugar? Faz tempo. Como é que foi esse dia? Como é que foi esse momento? O que aconteceu? Foi quando eu me vi só. Por que dói? Não
foi. Essa lágrima é de gratidão? Gratidão. Muita. Tá, Porque eu também me vi incapaz. Eu também achava que eu era incapaz, sim. né? Eu saí de casa pensando que isso não ia acontecer. Eu também acreditava não ser capaz, como tantas mulheres. Sim. Eu me vi só Você se sabotava. muito. Eu me vi só com uma responsabilidade imensa Sim. e foi desesperador, Sim. né? E quando Culpava eu Deus em algum momento? nunca questionei, né? Tipo, Por quê? o porquê, o que estava errado. E ele me respondeu, né? Sim. Tipo, me fez olhar para a trajetória toda de vida Mas chegou a conversar com ele sobre? com Deus, Sim. muito, até hoje. Tá. E ele me fez entender que, tipo, na verdade, queriam me fazer acreditar que eu era incapaz, mas eu sempre fui capaz, Exatamente. entende? Sim. E quando eu tive esse encontro comigo, muita coisa mudou. É maravilhoso. É, É único, né? sim. Revoluciona, né? Dá um... Revigora. Sim. Porque é um novo ciclo, é tipo... Só que tem uma coisa que eu acho muito importante pontuar, isso eu falo com todo mundo, amigos, todo mundo que passa pela minha vida, que já passaram milhares de pessoas por essa vida aqui, eu falo para todo mundo, as pessoas não entendem alguns propósitos, alguns projetos de trajetos, né? Porque a gente vai projetando e vai tendo uns trajetos que começa a ficar tudo, né? E aí eu falo para todo mundo o seguinte, Cris, tudo que você vivenciou, que você colocou como ruim, negativo, pessoas que me faziam menor, pessoas que queriam me colocar para baixo, ou pessoas que queriam ofuscar o meu brilho, ou eu, na verdade, onde eu quero chegar, todas essas pessoas, ou tudo isso que você vivenciou, ou toda essa responsabilidade, Cris, era só um preparatório para você ser essa palestrante que você é hoje, para você ser essa mulher empoderada que você é hoje. Como é que você vai ministrar algo de conhecimento para uma nação, para uma sociedade, se você não tem propriedade daquilo? Sim. Como é que você vai falar de uma dor se você não sentiu a dor? Eu concordo com tudo que você está dizendo, mas eu preciso deixar bem claro para você que hoje eu tenho uma outra visão da vivência, de toda a vivência. Porque assim, quando eu me vi sozinha ali naquela dor, naquela confusão toda, eu culpava pessoas. Sim. Né? Deus nunca. Sim. Mas a responsabilidade era sempre do outro. Sim. E no decorrer da minha vivência, eu entendi que não era. Tem que ter autorresponsabilidade. Porque a responsabilidade sempre é nossa. Porque o Escolhas e outro... consequências. Exatamente, escolhas e consequências. Plantio e colheita. O outro só vai até onde você dá poder a ele. É isso aí. Então, assim, as pessoas só te maltratam, te magoam, te minimizam porque você permite. Eu costumo falar, ninguém engana ninguém, é a gente que deixa ser enganado. A gente fecha os olhos. É isso. É exatamente isso. E isso foi muito importante. Essa descoberta foi muito importante na construção da Cris Faria. Mas essa virada de chave tem quanto tempo, Cris? Vamos tentar achar um número. Essa da responsabilidade? Da virada. Essa da Que aí responsabilidade. você olha pra você e você coloca você como linha de frente da tua vida, da tua história, e aí a gente segue. Uns 8 anos. Uns 8 anos. Então faz 8 anos que você vem
que eu venho trabalhando processo. exatamente. É um processo. Que eu venho trabalhando essa coisa. Diário. Sim. É um processo e é diário. Mas foi quando eu entendi que a responsabilidade, foi quando eu parei de culpar as pessoas pelo que eu vivia, pelo que eu estava vivendo, entendeu? Sim. Eu parei de culpar. Porque eu entendi que não era sobre o outro, era sobre mim. Sim. Certo? Até porque o outro você não consegue mudar. Não, e você não tem responsabilidade sobre as ações do outro. Zero. Mas você tem sobre a sua. Exatamente. E o medo, muitas vezes, de se colocar. Entende? Até nisso, a responsabilidade é sua. Sim. A mudança da sua vida depende só de você se colocar. De você se fazer ouvir. De você se posicionar. Não, eu não gosto disso. Eu não aceito aquilo. Hoje você palestra, hoje você ministra encontros de mulheres, hoje você faz várias coisas ali em prol das mulheres. Qual foi o dia, qual foi o momento que você estava em algum lugar com várias mulheres, onde você era a protagonista daquilo que estava acontecendo, e em algum momento você parou, olhou para aquelas mulheres e falou: olha onde eu cheguei. Onde isso aconteceu? Recentemente. Quando foi? Na minha primeira palestra. Na primeira. Teve um momento ali, um intervalinho ali de um momento que você olhou, e aí o que aconteceu? E aí eu falei: eu consegui. Então, se hoje você olhar no espelho... Na verdade, conseguir não é a palavra. Tá. Porque eu não tinha essa pretensão. Entende? Eu nunca tive essa pretensão. Entende? De estar num palco. Como eu te falei, eu sempre tive o desejo de ser auxiliadora na transformação. Sim. Né? Uma missão. Sempre foi importante. Eu sempre quis ter eu sempre tive o desejo latente dentro de mim. Sim. de ser soma. Entende? Sim. De ser soma, de ser luz. Eu acho que é uma coisa que todo mundo deveria querer, né? Exatamente. Ser luz. Mas nunca tive a pretensão de estar num palco. Quando eu me vi ali, em cima de um palco, transmitindo alguma coisa que eu tinha como conhecimento e dividindo aquilo com outras pessoas, a grande maioria das espectadoras eram iniciantes. Aquilo foi tão maravilhoso, sabe? Eu me vi sentada ali. Eu me vi ali sentada. E o olhar delas brilhando. Eu me vi ali, eu falei: cara, eu estive aí há pouco tempo. Eu estava aí até outro dia. E aquilo foi maravilhoso. Foi exatamente você entender que se eu, aos 40 e poucos anos, conseguir, as meninas de 20... Vai voar. Vai voar. É Exatamente. isso. Vai voar. Exatamente. É isso. E é uma satisfação única, né? Única. Não tem preço. Não tem preço. Não tem número. Não tem. Não é monetário. Não é, exatamente. Não é sobre dinheiro. Não é sobre recompensa financeira, né? Eu tenho um projeto social, inclusive, que ele tá nascendo. Sim. Eu tô aí batalhando para ele nascer. Que é justamente sobre isso. Mostrar, para levar uma possibilidade para mulheres que acham que não tem. Eu não tenho, o que eu vou fazer? Eu não estudei, eu não tenho uma profissão, eu não tenho, vamos dizer assim, entendeu? As mulheres, elas se preocupam muito. As pessoas se anularam tanto. E nós mulheres, a gente se preocupa muito com o que as pessoas veem, com a capa, nossa capa, né? Porque hoje, até para você arrumar um emprego, se você não tiver uma capa boa, sim, você não consegue, sem tudo, né? Então, e às vezes a mulher, ela tá tão machucada, doída,
ela já abriu tanto mão de tantas coisas que ela subexiste. Ela só tá ali, respirando. Ela só tá ali. Ela não vê, ela não consegue encontrar. E o meu desejo é fazer com que essas mulheres entendam que elas podem se tornar donas do futuro delas. Elas podem fazer isso. Porque elas são. Entende? E de uma maneira, elas só precisam querer. Entendeu? Meu projeto é justamente levar para elas o garfo e a faca, para elas cortarem o bife. Uhum. Entendeu? Sim. O mesmo conhecimento que me transformou, a mesma profissão que me inseriu de novo na sociedade. Não que eu não fizesse parte dessa sociedade, não cheguei nesse grau, só um exemplo, certo? Mas a minha vida se transformou completamente depois da extensão de cílios, entende? A minha vida financeira mudou, profissional, tudo muda, entende? A sua visão de você muda quando você toma as rédeas da sua vida, entendeu? A partir daqui sou eu por mim. Eu vou fazer acontecer. É possível. É isso que eu quero mostrar, entendeu? Para essas mulheres que não conseguem ver uma saída, sabe? Tipo, o que eu faço? Eu tenho filho, eu não tenho como deixar essa criança vai trabalhar na sua casa. Vem cá, vou te mostrar. Vou te dar o garfo, a faca e tu vai cortar esse bife. É esse o meu intuito. Perfeito. Né? Seu pai e sua mãe são vivos ainda? São. Beleza? Você ainda tem contato com eles? Tenho, eles moram em Minas. Tá. Seu pai, lógico que existe uma distância, hoje você vivenciou muitas coisas, mas seu pai, hoje, dentro de você, ele é uma pessoa importante? É meu herói. É teu herói. O que dentro de você, Cris, tem dele? Então, vamos falar do meu herói. O meu herói nem é meu pai biológico. Eu descobri isso com 15 anos. Foi doído pra mim na época, né? Como é o nome dele? Do meu pai? Evanduir. Evanduir. Tá, vamos fazer o seguinte. Esse episódio é seu. Eterniza uma mensagem pro seu Evanduir. Isso que tá aí dentro de você agora, eterniza pra ele. Olha aqui nessa câmera. Você é meu herói. Foi você que transformou que fez a Cris Faria existir. Eu amo você para todas as vidas. Ele é muito importante mesmo, né? E não é toda mulher que tem um homem assim, né, Cris? Na vida. Não é. Você tem sorte. Tem. Você tem muita sorte. Porque, mais uma vez, essa lágrima aí que tá vindo, nem todo mundo tem essa sorte de ter uma pessoa como ele. E ele não tá bonzinho também, né? Ele passou por um câncer. Tá dificinho lá a vida, a saúde, né? Debilitada. Quando você fala dele, você se emociona. Porque na tua mente fica um turbilhão de situações. De todas que vocês viveram, que são muitas, milhares, qual é a que tá aí por trás dessa lágrima? Acho que, na verdade, a junção de todas, né? Sim. Mas você sabe que quando... Eu vou contar uma história aqui, para você ver o grau de importância que ele tem, né? O quanto ele é um cara especial. Porque é um cara antigo. Meu pai é um cara antigo, meio que chucro, assim, em algumas coisas. Mas quando eu tive a minha primeira filha, eu fui mãe solteira. Quando eu tive a minha primeira filha, eu passei por um parto normal. Mas eu levei ponto. E aquilo inflamou. E quem cuidou, quem fez o curativo dos meus pontos foi ele. A minha mãe não conseguia, né? Assim, tipo... eu não consigo. E foi ele que cuidou dos meus pontos. Meu pai. Sua mãe, como é o nome dela? Magali. Magali? Magali. Magali. Da Turma da Mônica.
E a Magali, ela é uma pessoa que dentro de você, na sua vivência, na sua história, Dona Magali é uma pessoa que eterniza lembranças boas ou eterniza algumas lembranças de dores? Ela é muito importante também na construção, na minha construção. Sim. Principalmente como mãe, na minha construção como mãe, né? Eu era uma adolescente muito para frente, bem para frente. Ela sofreu muito com isso, porque era difícil me segurar, ela não tinha como, não me segurava, ninguém me segurava, né? E eu era totalmente diferente de tudo que ela idealizou, vamos dizer, na vida, né? Eu fiz tudo diferente. E isso foi difícil para ela, né? E era difícil para mim, né? Então a nossa relação não era muito amigável, como com o meu pai também. Mas eu acredito que ela me mostrou exatamente como eu deveria agir com os meus filhos, entendeu? Porque ela não conseguia ter essa relação aberta, né? Era o que ela tinha. Eu sempre falo nas minhas palestras que cada um oferece o que tem, sabe, Emerson? Cada um oferece o que tem. Você não tem como ofertar algo que você não conhece, que você não existe, é impossível. É como você querer que um analfabeto escreva uma poesia. Não tem, é inviável, não existe como isso acontecer. Então, assim, ela me ofertou o que ela tinha. A educação que ela recebeu foi a educação que ela tentou passar para mim. Então, ela não tinha essa facilidade de comunicação mais aberta, né? Não era uma relação amigável, vamos dizer assim. E eu já levei a criação dos meus filhos para outro caminho, né? Eu queria participar, eu queria saber, eu falava isso, falo com eles abertamente até hoje, né? Eu costumo falar, Cris, que existe um abismo de diferença entre ser mãe e ser amiga. Uhum. Ser mãe é ser protetora, é cuidar, o pintinho tá debaixo da asa aqui, é a proteção, é o zelo, é o cuidado. Mas ser amiga é os detalhes. É conhecer. Entende? Porque como mãe você conhece o seu filho. É muito interessante que outro dia eu estava vendo uma postagem na internet dizendo que na relação marido e mulher, a sua mulher é a pessoa que mais te ama, porque ela escolheu você apesar de todas as coisas. A sua mãe te ama porque é tua mãe, você é filho. Teu irmão te ama porque sua irmã te ama porque você é irmão. Sua filha te ama porque você é pai. A sua esposa não, ela escolheu você, né? E o ser amigo é isso, é você conhecer a pessoa apesar de ser seu filho, né? Porque a gente, como pai e mãe, muitas vezes tem a tendência de fechar os olhos para algumas coisas, né? E quando você se propõe a ser amigo também, você é obrigada a se deparar até com aquilo que você não gostaria de assumir, né? No teu filho. É você apontar, inclusive para ele, e aceitar para si os defeitos deles, né? É complicado. Porque a gente, como pai e mãe, a gente até sabe uns defeitos que os filhos têm, mas a gente coloca debaixo do tapete, né? Então, tipo assim, não fala isso que meu filho não é isso. Você sabe que é, né? E quando você se propõe a ser amigo, você tem que lidar com isso também, né? É complicado, mas é bom. Olhando, a gente trilhou um caminho muito bonito até aqui, e é muito legal, por isso que eu falo que esse projeto Vencedores, Cris, é um projeto que me encanta, porque a audiência que vai assistir esse episódio, tanto da parte do Vencedores quanto da parte da Cris mesmo,
alguém precisava muito ouvir a tua história. A tua história vai impactar muito a vida de uma mulher. Que assim seja. Que seja só uma mulher. Mas já tá, a missão está dada. Já está cumprida, já tá né? cumprida. Então, assim, a gente trilhou um caminho muito bonito até aqui. Quando você olha no espelho e olhando essa trajetória que a gente trilhou, você enxerga uma vencedora? Sou uma vencedora? Mais que vencedora. Eu sou uma vitoriosa. É isso aí. Gente, é aquilo que eu costumo falar quando eu começo o episódio Vencedores, quando eu divulgo o projeto Vencedores, até o projeto Respeita a Minha História, o Mulherão, os novos outros projetos que estão para lançar agora, em 2025. Cada convidado que senta na minha frente, a história de vida dele é muito impactante. É muito impactante. É uma história mais impactante que a outra. Por isso que vale a pena maratonar os episódios. Por isso que vale a pena assistir cada episódio. Porque cada episódio, cada convidado vai de encontro com uma dor. Uma dor que você precisa vencer. Porque você está vivenciando essa dor. É por isso que eu separei as palavras vencedores. Porque todos eles venceram. Eles vivenciaram por um momento as dores. A Cris, ela se anulou, assim como muitas de vocês. A Cris, ela se sabotava, assim como muitas de vocês. Ela não se via capaz de ser uma profissional por conta das responsabilidades, assim como vocês. E de repente, em algum momento da vida dela, ela virou uma chave e falou: não, a partir de agora eu vou cuidar da minha história, da minha vida. Por quê? É aquela questão de quando daqui a, vamos jogar aí, daqui a 60 anos, eu não vou estar mais aqui. A Cris não vai mais estar aqui. Só que os nossos feitos vão estar aqui. Esse episódio vai estar no YouTube. Então algum bisneto, alguém vai propagar esse episódio dela. Alguém vai chegar daqui a 60 anos e vai falar para alguém, ó, assiste o episódio aqui da minha avó para você entender um pouco. Porque você precisa ouvir isso. Então por isso que é muito importante quando os meus convidados eles externam a história de vida deles, a essência deles. Isso é muito importante, isso é muito impactante. Porque vai de encontro mesmo com o que você aí, só você sabe. Eu não sei em que cidade você está, eu não sei em que país você está, eu não sei em que data você está assistindo isso. Mas você sabe que tudo que a Cris falou é para você. Você sabe disso. Você sabe, caramba, ela falou comigo. Eu me vi na história dela. Assim como ela se viu lá na plateia, hoje ela é uma palestrante, mas ela se viu ali no meio daquelas meninas. Você também se encontra. Tipo, caramba, tem conexão. A história da Cris ela vai se conectar com vocês. Então, esse é o Vencedores. E é isso que me dá a satisfação de cada vez mais trazer pessoas como a Cris aqui, que vai impactar a vida de muitas pessoas. Porque se torna uma missão, né, Cris? Sim, sem dúvida. Qual é a importância de um projeto como esse? Qual é a importância do Vencedores? É muita, né? Eu acredito que mais do que mostrar uma história, é igual você falou, impactar a vida de outras pessoas de maneira positiva, né? Como eu desde o nosso primeiro contato eu falo isso para você. Eu acho que o mais importante é justamente isso, é você conseguir, você ter o poder de impactar vidas de maneira positiva, né? Mostrar, uma vez você postou uma coisa sobre alguém que te mandou uma mensagem dizendo que assistiu um episódio do Respeita a Minha História, e que
estava num lugar muito sombrio, a pessoa estava num lugar dentro de si muito sombrio, e que aquela história mexeu com esse lugar, conseguiu tirar ela daquela escuridão. E isso é muito bacana, entende? Porque assim, que nem, na verdade, quando você me fez o convite, eu tinha outra ideia disso aqui, Todo mundo tem. né? Todo mundo. Sempre Então, Né, Zu? para mim eu ia falar da crise profissional. Vamos falar do profissional, vamos falar do trabalho. Eu fiz Isso até já tá na tua rede. Não, eu fiz até um enredo assim É. de tudo que eu queria dividir, né? E não foi de encontro, né? Não falei nada, gente. É Nada. muito bom. Nada. Gente, tem bastante coisa acontecendo. Dá uma olhadinha lá no Instagram, porque ele não. Enfim. É porque fica pra segunda parte. Mas agora. aí o que acontece? Mas é bacana, porque, tipo assim, eu realmente acredito que mulheres que estão nesse lugar, naquele lugar que eu falei pra você, de tipo, se sentindo incapacitadas e sem esperança, possam mudar essa visão. Sim. Entende? É um encorajamento, é aquilo que eu falo. Entendeu? O meu convidado, ele vai ser só o... Sai daí. E eu já deixo aqui um adendo para me mandar mensagem lá no Instagram, no WhatsApp, que eu tô aberta. Perfeito. Isso vai acontecer. É só uma questão de tempo. Não, sim, Aguarde. porque eu digo porque às vezes a pessoa até consegue se ver mudando essa história, mas não sabe como dar o primeiro passo, entende? O que acontece muito comigo, assim, mais de 250 pessoas já sentaram na minha frente. Então é muita gente. Muita gente. E eu não sou terapeuta. E aí aquele lance assim, e é engraçado, uma coisa que eu vejo como importante, e os meus convidados só se ligam depois, no final, depois que acaba, depois que a gente desliga a câmera, é que todo mundo vem preparado para falar sobre a sua especialidade, sobre o que faz. A pessoa vem com, não, eu tenho confiança, vou falar daquilo que eu faço, porque eu sou confiante no que eu faço. E de repente, quando o meu convidado começa a falar sobre a sua história, ela se depara com um espelho. E aí ela vê um reflexo. E aí ela fala, opa, é aí onde vem as lágrimas. Então, por quê? Porque você não, na tua vida, você não para fazer essa reflexão. Você não para olhar o quanto você é importante para você. O quanto você é grande para você. Eu tenho esse hábito, viu? Sim. Tenho esse hábito. Mas eu sou uma pessoa emotiva na vida, tá? Eu sou uma manteiga derretida, na verdade. Sim. E isso é uma coisa que me incomoda até, sabe? Não se incomode. Mas Não se incomode, porque isso externa a verdade. A lágrima da emoção, ela externa a verdade. Então, quando alguém não te conectar com a tua emoção, não é que não tenha verdade, mas que a pessoa não conseguiu chegar nesse lugar. E quando a gente chega, isso traz você para o lado humano. Exemplo, vão ter pessoas daqui para frente que vão te encontrar e vão falar, Cris, eu sempre te admirei como profissional, agora eu te admiro como ser humano, agora eu te admiro como pessoa, porque eu assisti e aquilo ali me impactou. Bacana. E é isso. É isso então, aí. gente, mais um episódio impactante, eternizado aqui no programa Vencedores. Quero agradecer de coração a parceria que eu tenho com a Pump Produtora Digital. Obrigado, Vanessa Morresi, por acreditar no meu trabalho. Obrigado, Zufo, por estar comigo aí nessa produção, lutando comigo diariamente todos os projetos que a gente acredita que vai dar muito bom. Obrigado a toda a equipe da Criare Planejados. Eles compraram a briga, eles aceitaram os projetos e todos os projetos estão sendo realizados aqui no espaço da Criare, que é um espaço maravilhoso. Já fica o convite aqui para vocês virem
Mas vem conhecer a Criare. Vem conhecer, vem conversar, vem tomar um café, vem projetar algum planejamento que você tem ali de cozinha, de sala, de dormitório, não importa. Vem conhecer, vem conversar com o pessoal da Criare que vocês vão ficar encantados. Não é à toa que a Criare está aí como uma das lojas de planejados mais importantes da nossa região. E eu fico muito agradecido mesmo pela Criare ter aberto a porta da casa. E Emerson, vem e faz. Então tá aqui, ó, lá no fundo ali é uma cozinha funcional, que daqui a alguns episódios a gente vai ter outros parceiros fazendo ali ao vivo. Enquanto eu estou conversando aqui com os meus convidados, vão ter pessoas ali naquela cozinha ao vivo fazendo alguma coisa para eu comer aqui junto com os meus convidados. Isso vai ser muito legal. Então, Criare, muito obrigado mesmo a todos. Não vou nem dar nenhum nome, porque é uma equipe de muitas pessoas. Então, muito obrigado, família Criare, por acreditarem no meu trabalho e por estarem apostando as fichas nesses projetos, que realmente são projetos aí, ó, impactantes. Gente, muito obrigado. Um beijo no coração de todos vocês e até o próximo Vencedores.